A dívida histórica é o pecado dos Eldianos? Um perfil no X, antigo Twitter, compartilhou uma cena da quarta temporada de Shingeki no Kyojin, onde, segundo ele, existe toda uma crítica à questão da dívida histórica. Claro que a seção de comentários enfervesceu e houve muitos questionamentos e críticas dizendo que o anime errou, ou a cena não era sobre isso, ou que o autor é enviesado. As pessoas também iniciaram um debate sobre dívida, reparação e conflitos históricos entre os povos, extrapolando a coisa para o mundo real. E foi essa discussão toda que me fez refletir sobre a questão e me inspirou a fazer esse vídeo, que será basicamente a minha leitura, análise e opinião sobre esse episódio, o anime e a mensagem que o autor quis passar. Qual será que foi a verdadeira intenção do Isayama com essa cena? E aí, Piratico na área, tudo bem com você? Para começar a falar sobre o meu entendimento quanto à mensagem da cena, primeiro precisamos passar por alguns estágios antes disso. O primeiro é definir e discutir um pouco sobre a tal dívida histórica, e o segundo é contextualizar a cena dentro do episódio e da história do anime, para entendermos como esse conceito pode ser entendido na obra. Espero que curta o vídeo e considere se inscrever ao longo dele se estiver gostando. Vamos lá! Mas o que é dívida histórica? Para começar, eu não sou nenhum grande estudioso, apenas fiz algumas breves pesquisas e me pareceu que é um daqueles conceitos de definição bem dispersa. Muitos autores falam sobre isso, direto ou indiretamente, e é difícil atribuir o termo a alguém em específico, no qual você possa buscar uma definição primária. No entanto, o termo está presente no senso comum das pessoas, você muito provavelmente já sabe o que é. Ainda assim, é bom que fique bem claro de que forma eu entendo esse termo. É a ideia de que sociedades e governos têm responsabilidade quanto às injustiças que cometeram no passado. Esse conceito referencia eventos como o colonialismo e a escravidão, especificamente tratando de questões raciais, que ecoam no presente, ainda que abrandadas há muito tempo. Essa ideia não lhe deve soar nada incomum, mas permita-me aprofundar um pouco. Por trás dessa ideia existe uma noção de justiça universal, onde se entende a humanidade como um único organismo e que as máculas da nossa história tanto nos afligem como foram causadas por nós mesmos. E essas máculas ou feridas são a desumanização que certos grupos sofreram ao longo da história. Daí surge a necessidade de reparação em escala social de uma dívida que não é apenas de um indivíduo para com o outro, e sim da sociedade para com ela mesma, só assim universalizando a justiça. Vale mencionar que essa é a minha interpretação de alguns trechos do livro A Crítica da Razão Negra, que é uma referência relevante para esse assunto até onde eu sei. Enfim, você aí até pode estranhar essa definição de humanidade como uma coisa só, já que é comum que movimentos que defendem a ideia de dívida histórica soem mais como revanchistas do que como conciliadores. Mas a reparação por parte de grupos ditos opressores, aqueles grupos ditos oprimidos, precisa também que o grupo privilegiado se sinta no dever de colaborar com essa reparação, e aí entra a noção de que o problema do outro também é um problema que é seu, pois todos fazem parte do mesmo mundo. Então, para resumir, a dívida histórica se baseia na ideia de que a humanidade, como um todo, precisa reparar aquilo que lhe foi danificado, e por isso sociedades e grupos são responsáveis por restituir aqueles que foram removidos desse escopo, reparando esse organismo do qual todos fazemos parte. Como eu disse, esse é um conceito que pode variar um pouco na definição, e além disso eu tentei dar uma aprofundada segundo a minha própria leitura da coisa. Então sinta-se à vontade para contribuir ou me corrigir aí nos comentários. Enfim, podemos avançar para o segundo estágio e discutir onde está a dívida histórica em Shingeki no Kyojin. Para responder isso, precisamos relembrar um pouco da lore do anime e contextualizar o episódio onde a tal cena acontece. Não custa avisar que vai ter spoilers, né? Apesar desse vídeo ser mais indicado para quem já viu o anime. O conflito geral da história, que só descobrimos lá para depois da metade da obra, acontece entre dois povos distintos, os Eldianos e os Marleyanos. Eldia, sendo esse império que emergiu do poder dos titãs e durante 1700 anos dominou e oprimiu diversos povos, acabou ruindo de dentro para fora devido a uma guerra interna. Assim, o império se desfez, deixando o povo eldiano à mercê de Marley, uma nação inimiga que, com sua queda, se tornou a nova superpotência mundial, graças ao poder dos titãs roubado de Eldia. Na maior parte da obra, acompanhamos os eldianos isolados na Ilha Parades, descendentes daqueles que fugiram após a queda da sua nação. Mas depois também somos apresentados à realidade dos eldianos que ficaram no continente, sob o domínio de Marley. O episódio 11 da quarta temporada acompanha dois deles, Gabi e Falco.
Candidatos a guerreiros de Marley, Eldianos doutrinados para herdarem o poder dos titãs e servirem ao Império Marleyano. Depois de se infiltrarem e da Gabi se tornar a personagem mais odiada da fandom, os dois acabam sendo presos em Parades. Mas eventualmente conseguem fugir e se esconder com uma família camponesa que desconhece a sua origem. Esse foi um breve resumo só para contextualizar e relembrar alguns elementos da história que são relevantes aqui. Então agora podemos seguir para a cena em si. Ela acontece logo após os dois se revelarem Eldianos de Marley. Essa garota chamada Kaia, que foi quem os encontrou, resolve não revelar nada ao resto da família e na verdade já sabia de onde eles eram desde o início. A Kaia os leva até a antiga vila de onde ela teve que fugir 4 anos atrás, depois da sabotagem à muralha que a gente vê lá no começo do anime. Lá foi de onde a sua mãe deficiente não conseguiu fugir e por isso foi comida viva. Então ela pergunta a Gabi o que a mãe fez para merecer aquilo. Diferente do Falco, que é bem mais sensato, a Gabi é o soldado ideal, fruto da doutrinação marleyana. Ela aprendeu desde cedo sobre os pecados da raça eldiana, os demônios da Ilha Parades e sobre como é o dever dela ajudar a reparar os erros que os seus antepassados cometeram. Aqui podemos começar a comparar com o conceito de dívida histórica que eu introduzi mais cedo. A Gabi utiliza o termo pecados para descrever todas as guerras, massacres e crimes cometidos pelo Império Eldiano. Esse termo religioso não só carrega o sentido de um erro profano, como implica em justiça divina. Afinal, haveremos de pagar pelos nossos pecados em algum momento. Então, na verdade, existe uma certa diferenciação na forma como a dívida é abordada. Muito embora exista a questão da responsabilização pelos crimes de exploração, a coisa se diferencia pelo fator reparação. Uma dívida pode ser reparada, o seu valor restituído, mas um pecado é um mal em si mesmo e, portanto, só pode ser perdoado ou punido, e nesse sentido, não importa para Gabi que Eldia não exista mais e que a maioria dos territórios não estejam sob domínio eldiano. E nesse caso, o pecado é grande demais para ser perdoado, então não importa o que os eldianos façam ou deixem de fazer, o seu sofrimento é a única forma de pagar por essa dívida. Assim, não se trata de reparação, apenas de punição mesmo. Essa representação pode ser uma crítica à extremização dessas ideias, que pode levar ao revanchismo, ao ódio e ao desejo de vingança. E aqui eu quero fazer um adendo. Uma coisa bem comum de acontecer quando se debate essas obras e se identifica paralelos com a vida real é assumir um lado para o autor e para você mesmo segundo aquilo que se entende do assunto fora da obra. Mas muitas vezes a realidade do anime exige um entendimento próprio para aquela história. E ficar tentando encaixar a mensagem em fatos históricos ou simplesmente direcionar a mesma crítica que você faz a conceitos do mundo real ao anime, sem nem mais nem menos, pode só atrapalhar esse entendimento. Acho que foi um pouco do que aconteceu aqui. Apesar de que dá sim para enxergar uma crítica à ideia de dívida histórica, acredito que essa não era a intenção principal do Isayama. Mas as pessoas focaram nesse ponto porque provavelmente era engajante e já preconcebido nas suas cabeças. Enquanto na verdade essa cena tem mais a ver com um dos grandes temas abordados em Shingeki, que acaba ficando mais claro lá pro final. E é o ciclo de guerras. Quando a história de Shingeki acaba, fica aquela impressão de que nada do que foi conquistado adiantou. Como eu não preciso ir muito longe nos spoilers, eu vou poupar quem não viu o anime e continuou no vídeo até aqui, pois basta dizer que o motor da história na obra é o ódio racial, e eventualmente a guerra sempre volta a acontecer, como vingança de uma guerra passada que também já era uma vingança. Assim também a guerra atual vai gerar outra guerra no futuro e depois de novo, até que todo mundo se exploda. E mesmo assim, se a vida resiste, é bem provável que ela floresça só o suficiente para poder recomeçar o ciclo. Como eu disse, o ódio é o impulsionador de tudo isso, e ele é passado adiante graças a essa noção de que os povos de hoje foram e são os mesmos, no sentido não só de que mantêm a mesma consciência, mas também como se fossem praticamente o mesmo ente. É bem irônico que a Gabi seja uma incisiva porta-voz dessas ideias, dado que é uma eldiana. Mas isso serve para nos mostrar o quão longe as coisas podem chegar. Ela acredita que mesmo as boas ações dos eldianos, como o cuidado com os órfãos, que é mostrado no episódio, não passam de dissimulação ou a negação da sua natureza. A Gabi chega ao ponto de ser racista com ela mesma, quando no início se recusa a tirar a abraçadeira que poderia chamar a atenção, pois sem esse símbolo que representa a sua contribuição e lealdade a Marley, ela acredita que se tornaria um demônio, como os da ilha. Ela se considera uma boa eldiana, alguém que reconhece os pecados do seu povo e paga por eles através da sua servidão ao regime de Marley.
A maneira como o autor confronta essa noção, através da personagem Kaia, é desconstruindo a lógica por trás desse pecado a partir de uma perspectiva individualista. Não é individualista no sentido de egoísmo, é na verdade tentar entender as motivações pessoais por trás da ação de cada indivíduo. Assim como poderia ela, a sua mãe doente, os órfãos e todo o povo nascido dentro das muralhas serem responsáveis por um crime que eles não cometeram e talvez nunca o fariam. Do que vale essa identidade coletiva se os indivíduos hoje presentes não correspondem às vontades e atitudes dos seus antepassados de eras atrás? Enquanto a Gabi vocifera o discurso historicista sobre os pecados da raça eldiana, a resposta que realmente satisfaz a Kaia é a de que a sua mãe foi envolvida numa ação militar de reconhecimento, que nada tinha a ver com ela. Nem mesmo as desculpas que o Falco pede depois fazem sentido para Kaia, afinal porque ele seria responsável pelos atos de Marley apenas por ter nascido lá. Vale lembrar que parte da história eldiana contada por Marley é falsa, mas muitos crimes terríveis aconteceram. Eldia realmente fez uma baguncinha no continente até a sua queda. Mas só a partir da criação desse ente abstrato chamado povo ou raça eldiana é que se pode atribuir a culpa aos que vieram a nascer após esse período. E veja, se você quiser, você pode usar esses argumentos para criticar a ideia de dívida histórica. Mas volto a repetir que a crítica do Isayama está mais direcionada a esse extremismo onde não existe mais reparação, é o puro ódio racial e revanchismo, calçado nessa ideia de identidade coletiva dos povos, que permite que esse ciclo de guerra continue atravessando gerações. E é com o intuito de desfazer essa lógica que justifica esse ciclo de guerras intermináveis, é que o Isayama, através da personagem Kaia, utiliza esse método de análise, trazendo essa perspectiva reducionista, da onde é muito injusto falar em pecados do povo eldiano. E aqui cabe mais um último adendo. Tem gente que relaciona a relação entre Eldia e Marley com a história do povo japonês e o povo chinês. Então eles tiram conclusões baseadas no fato de que é muito conveniente pro Isayama, sendo japonês, defender as coisas que ele defende, né? Considerando tudo que a China passou nas mãos do Japão. Eu não vou me aprofundar muito nessa questão, mas para mim tanto é indeterminável qual a posição exata e a opinião exata do Isayama quanto a essa questão, como também seria indeterminável o quanto que o fato do Isayama ser japonês influenciaria nessa visão dele, nessas opiniões. Porque afinal também devem existir japoneses que criticam essa parte da história do povo japonês. Então, para mim não faria sentido dizer que ele só pensa assim porque ele é japonês. Enfim, isso tudo foi basicamente o que eu entendi da cena e do anime. Esse é um assunto bem complexo, né? Mas sinta-se à vontade para deixar a sua opinião nos comentários e obrigado por ter assistido até o final. Agradeço ainda mais se você deixou o like. Até a próxima, fique com Deus e tchau. これが悪魔の仕業。いや、馬の仕業だと思うぞ。